Boa noite. No programa desta segunda-feira, dia 18 de maio, vamos conversar com Cícero França, secretário municipal de Cultura, e ainda ministro faz visita técnica à obra de duplicação da BR-304. O programa Cenário Político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, ou pelo nosso WhatsApp 988028941. Você pode mandar sua mensagem, mandar sua interação e participar aqui do programa Cenário Político para a gente conversar sobre política e sobre o Mossoró Cidade Junina edição 2026, evento que está sendo preparado nos últimos detalhes. Esse ano temos o Mossoró Cidade Junina junto com a Copa do Mundo, muitas movimentações aqui no mês de junho na cidade de Mossoró. E agora a gente vai trazer uma reportagem, antes da gente começar a conversa com o Cícero, porque a governadora Fátima Bezerra e o ministro de Estado dos Transportes, o George Santoro, cumpriram a agenda nesta segunda-feira em Açu e Macaíba. No início da tarde foi realizada uma visita técnica às obras de duplicação da BR-304, no trecho entre Mossoró e a cidade de Açu, que foram iniciadas em janeiro deste ano. O ministro dos Transportes, George Santoro, realizou uma visita técnica às obras de duplicação da BR-304, trecho Açu-Mossoró, na tarde desta segunda-feira, dia 18. São 57,6 quilômetros dessa duplicação, desse trecho de duplicação, que recebem um investimento de 375 milhões de reais. Essa visita técnica contou também com a participação da governadora Fátima Bezerra aqui ao município de Açu. 657 milhões de reais que estão sendo investidos aqui no Rio Grande do Norte. O dado concreto é aquilo que eu acabei de falar, tá entendendo? A minha alegria e aqui agradecer ao presidente Lula. Sem ele, nada disso estaria acontecendo. Agradecer ao povo do Rio Grande do Norte, que me elegeu governador e me reelegeu governadora, para que eu pudesse lutar pelo quanto lutei, incluir no novo PAC, portanto, fazendo com que a duplicação da BR-304 entrasse no centro, tá entendendo, da agenda do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, porque é disso que nós estamos falando. Vocês aqui da região sabem mais do que eu ainda o que é que significa a modernização, a duplicação dessa BR-304, pelo que ela trará de proteção à vida, de bem-estar, de segurança viária e de desenvolvimento do Rio Grande do Norte. A gente entende que a duplicação dessa vida é dentro da estratégia do governo do presidente Lula em desenvolver o interior do país. E nada mais importante que o efeito multiplicativo na economia de uma BR duplicada como essa, em que você vai conectar a capital, a segunda cidade do Rio Grande do Norte, que é Mossoró, e com isso você vai ter um polo de desenvolvimento muito mais integrado e muito mais eficiente. O efeito multiplicativo no investimento de 1,2 bi chega a 4, 5 vezes na economia, ou seja, o governo botando 1,2 bi, eu vou ter mais 5, 6 bi da iniciativa privada nesse corredor, nesse eixo. Isso é literatura econômica do mundo inteiro fala que é isso que acontece. Então é isso que a gente está fazendo, trazer desenvolvimento para o interior do estado. O presidente tem orientado a gente a fazer projetos como esse. E a 304 é uma obra que está nas nossas prioridades. E a gente colocou mais recursos sexta-feira. E como a governadora falou, não vão faltar recursos até a conclusão dessa obra. Toda ela vai estar contratada até o final do ano. Acho que isso é fundamental. É um sonho antigo. O prefeito Lula falou agora de 60 anos, né? Exato. E a gente está contratando. É muito importante deixar isso claro. E ela está com o selo do PAC, né, ministro? Selo do PAC, com recursos assegurados. Isso está dentro do planejamento logístico do país. É muito importante deixar claro que todo o projeto foi feito nesse mandato. Tá aí, a gente tem aí a visita do ministro George Santoro aqui ao Rio Grande do Norte, nessa visita técnica à obra de duplicação da BR-304, que começou no trecho de Açu, primeiro trecho. Temos outros pontos dessa agenda do ministro aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai conversar sobre esse assunto, repercutir mais sobre essa visita do ministro, que também assinou ordem de serviço para um outro trecho e também de uma obra, acompanhou uma obra lá na cidade de Macaíba, região metropolitana
de Natal. Agora a gente conversa com Cícero França, secretário municipal de Cultura aqui da cidade de Mossoró. Cícero está comigo nos estúdios, trazendo muitas informações sobre o Mossoró Cidade Junina. Cícero veio há pouco tempo aqui ao programa, mas eu quis trazer o Cícero novamente para a gente esclarecer alguns pontos sobre o evento, né? Naquela época, Cícero não quis me adiantar nada sobre as atrações do Mossoró Cidade Junina, mas agora a gente já pode falar mais sobre o evento, falar mais sobre as atrações, as novidades e o que é que vem por aí na edição desse ano de 2026. Cícero, à época, quando você veio, a gente ainda estava naquela indefinição, não tinha sido lançado oficialmente o Mossoró Cidade Junina, ainda tinham algumas questões a serem discutidas, e agora a gente já tem o Mossoró Cidade Junina lançado, né? Já temos a data inicial do evento. Quais são as novidades para a edição deste ano de 2026 do Mossoró Cidade Junina? Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aí de casa. É sempre uma honra e sempre será uma honra falar de Mossoró Cidade Junina. Nós, naquela época, como você bem frisou, Natália, nós ainda não tínhamos lançado a programação oficial. Hoje nós já temos a programação lançada. E nós temos novidades para esse ano, uma delas é a Estação Forró. Estação Forró é essa que vai ali abarcar as atrações entre intervalos dos shows no palco principal. Então, justamente para que a gente retire aquela espera, para que a bola não baixe de quem está ali no fervor da Estação das Artes. Então, nós teremos Estação Forró, que é justamente para não ter nenhum vácuo, nenhuma lacuna entre atrações. Também teremos transmissão dos Jogos da Copa do Mundo do Brasil. O São João desse ano coincide com essa primeira fase de jogos. A escalação, inclusive, saiu agora há pouco. E dentre essas, tantas outras questões que nós temos, mantendo o padrão de qualidade que já é costume dessa gestão. Se iniciou ainda com o então prefeito Alisson Bezerra e agora com Marcos Medeiros não será diferente. E aí, só para entender, Cícero, em relação a essa Estação do Forró, como é que vai funcionar? Quando tiver o intervalo de uma banda, aí a estação vai ter uma música, uma banda tocando, com destaque para algum forró mais regional, para que não perca ali o ritmo durante a troca de bandas? É assim que funciona? Isso, nós estamos com a ideia de, lá no prédio da Estação das Artes, ou chamado de rooftop, o primeiro pavimento, enfim, quem conhece a Estação das Artes vai entender melhor. Naquela porta de acesso lá de cima, nós vamos posicionar, para além de uma decoração muito bonita, os nossos DJs dos intervalos. Então, o nome Estação Forró nasce porque a Estação das Artes é o palco do forró, é o palco das grandes apresentações que nós temos. E, obviamente, que esse palco a gente precisava otimizar, né? Ouvindo também a população, os anseios dela, precisava otimizar os intervalos entre bandas. Então, é porque tem uma propaganda, porque tem isso, tem aquilo. E aí, para a gente contornar essa situação, nós criamos esse nome Estação Forró e estamos destinando um uso dentro da festa para a Estação das Artes, o prédio da Estação das Artes. E aí, vamos lá falar de abertura do Mossoró Cidade Junina, Pingo da Meio-Dia. Como é que está essa definição em relação... Você já tem um quantitativo, por exemplo, de quantidade de camarotes que vão ter naquela estrutura, de quantidade de camarotes, porque tem todo um licenciamento que eu sei que é feito em parceria com outras secretarias, né? Mas a quantidade de camarotes, a estrutura e expectativa de público, né? Que o Pingo da Meio-Dia é um evento que cresce a cada ano. E vocês já têm, assim, uma estimativa para esse ano de 2026? As estimativas sempre altas, a expectativa sempre alta. Nós já ultrapassamos mais de 70% da ocupação hoteleira da nossa cidade para o período do Pingo Mossoró Cidade Junina. Então, as expectativas de fato são altas. Nós teremos Belmarques, Natan, Grafite, que é nosso patrimônio daqui do estado do Rio Grande do Norte, Dan Ventura, os nossos cantores locais e regionais que já foram contactados, inclusive via e-mail, para a composição da grade. Muitos já se auto-anunciaram no Mossoró Cidade Junina. Já foi fechada a grade dos artistas regionais? Locais e regionais, eles foram contactados desde meados ali da semana passada. A gente ainda continua num contato
constante com eles, porque alguém desiste, a gente precisa obrigatoriamente convocar o próximo da lista, porque é uma modalidade de credenciamento. Então, a lei federal ela exige realmente esse formato e a gente segue à risca. Em relação à questão de camarotes, não vou saber precisar a quantidade, de fato, é um processo que ocorre junto à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, mas fato é que são muitos, a gente não tem nenhuma preocupação em relação à ausência de nenhum deles, todo mundo vai estar curtindo nas suas calçadas. E realmente as expectativas do evento sempre altas, sempre serei esse defensor do Mossoró Cidade Junina. E aí o evento começa pontualmente ao meio-dia, vai ter aquele toque lá que anuncia o início, que é um toque já tradicional, que anuncia o início do Pingo da Meio-Dia e, consequentemente, o início do Mossoró Cidade Junina, né? Então, aí começam as atrações, já tem alguma definição de qual é a primeira atração que vai se apresentar? Vai antecipar para a gente? Nós já temos, eu vou precisar segurar agora mais um pouquinho. Toda a vida eu fico nessa, meu Deus, eu entrego, não entrego alguma atração para cá, para o cenário político. Mas, realmente, a gente já está trabalhando, inclusive, junto à Secretaria de Comunicação, na execução de todas essas artes para a gente publicizar no site, Instagram, em todos os meios, que é um pedido muito forte dos nossos artistas locais e mais do que justo. Vocês não precisam nem me pedir, que a gente vai fazer essa divulgação de vocês da forma que vocês merecem. E aí nós temos pouquíssimas questões por definir. Eu diria que são menos de 10 atrações locais que a gente tem uns espaços ainda por encaixar e a gente continua chamando nessa ordem. Mas isso no Pingo? No Mossoró Cidade Junina inteiro. Sim, no geral, Estação das Artes. Já está, todos os polos, todos os artistas... Mas Pingo já está fechado. Já está fechado, inclusive com horários. E aí todo mundo pergunta muito, mas a gente vai anunciar em breve. Gosto de deixar que os meios oficiais de comunicação falem por si só. Nós já contactamos realmente todos os nossos artistas dentro das possibilidades. Já chamamos toda essa galera de cima para baixo, como eu falei, para que eles abrilhantem ainda mais esse evento que é deles, é nosso. Então, nada mais justo do que esse contato prévio e esses ajustes realmente com os nossos artistas. O Hospital Infantil aqui de Mossoró segue em construção e agora com prazo estabelecido de entrega. Vamos acompanhar na reportagem. De acordo com informações da parte de engenharia, a estrutura do prédio onde vai funcionar o hospital infantil está 100% concluída. Agora chegou a fase de fechamento externo e acabamento interno e depois a vez das instalações elétrica e hidráulica. Na sexta-feira passada, o senador Stevenson Valentim, que destinou recursos para a construção da unidade, esteve em Mossoró justamente para acompanhar essa obra. O novo hospital infantil está sendo construído por trás do Hospital Maternidade Almeida Castro, bem ao lado do Centro de Diálise. A obra começou no primeiro trimestre do ano passado e segue acontecendo. A previsão de entrega é para outubro deste ano. Até o dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, a gente vai inaugurar um hospital para criança, exclusivamente para criança, 24 horas. Essas portas vão estar abertas 24 horas. Um hospital também que funciona com 97%, 98% SUS, vai atender todas essas mães, todos esses pais que procuram hoje um atendimento de criança que até então nunca tinha sido feito no hospital novo de qualidade. Mas a gente tem mais desafios para frente. Qual é o próximo desafio? Não é só construir o hospital, não é só equipar, é manter esse hospital funcionando. Investir no hospital desse é estar investindo na saúde do estado do Rio Grande do Norte. A estrutura contempla 3 pavimentos mais a cobertura. Serão pelo menos 30 leitos de terapia intensiva neonatal e pediátrica, além de pronto-socorro 24 horas. Olha, 2 municípios aqui do Rio Grande do Norte elegeram novos prefeitos, lá em eleições suplementares realizadas neste domingo. O novo prefeito eleito foi José Roberto Dias Pinheiro, lá em Itaú,
o José Roberto Pezão, do União Brasil, com 54,61% dos votos. A vice-prefeita é a Maria Rosivânia Pereira, também do União Brasil. Já em Ouro Branco, a diferença entre as chapas foi de apenas 17 votos, com 50,22% dos votos. O equivalente a 1.971 votos foram eleitos o Amarildo dos Santos Silva, do PP, e o Francisco Lucena de Araújo Filho, também do PP, prefeito e vice. Então, a gente teve aí União Brasil, PP, a federação, elegendo mais 2 prefeitos aqui no Rio Grande do Norte. Há quem diga que isso não tenha reflexo direto nas eleições para o governo do Rio Grande do Norte. Eu acho que sim, tem, porque os prefeitos, eles fazem articulação, eles fazem apoios, e com isso a gente tem aí um fortalecimento em relação à presença da chapa aí do prefeito, ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que tem como candidato da Federação União Progressista. Então, está aí essa definição. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas já para o Cícero França. Tem aqui o Maninho Grangeiro, lá do Abolição 4, ele pergunta se o Bartô Galeno vem para a programação desse ano. O Maninho Grangeiro e a Marlene Grangeiro todos os anos participam aqui, todos os dias, participam aqui do programa. Mandar um alô também para o seu Aldo, da Prefeitura, todos os dias acompanhando o programa Cenário Político. Muito obrigada pela sua audiência. Mas me diz aí, falando ainda nesse aspecto do artista regional, do artista local, o Bartô Galeno vai estar na programação? Esse daí eu posso falar. O Bartô Galeno está na programação, já foi anunciado lá no Arraiá do Povo. Então, inclusive, na última noite, última tarde, no caso, junto com o Bartô Galeno, nós temos circuito musical e outras atrações. Então, tire a blusa quadriculada do guarda-roupa e bora comigo pro Arraiá do Povo, porque vai ter Bartô sim, viu? Tá aí, Bartô Galeno confirmadíssimo na edição desse ano do Mossoró Cidade Junina. E aí, Cícero, vamos entrar em outros assuntos envolvendo a programação, porque há algumas questões envolvendo os polos, envolvendo a própria Estação das Artes, que é onde concentra o maior público, depois do Pingo da Meio-Dia, é onde tem a maior concentração de público. A preocupação também com a segurança, que é a Estação das Artes, Eliseu Ventania, e essas novidades que você já falou. Tem uma questão envolvendo o camarote, que ele é terceirizado, a empresa assume essa gestão do camarote durante o evento. Como é que está esse processo? Vocês têm caminhado, tem novidades em relação a isso? Temos sim. Em relação ao camarote, nós temos prosseguido com todos os trâmites legais e temos cumprido prazos administrativos. Então, a gente sempre segue todas as determinações de legislações, tanto federais, mas também municipal. Então, o fato é que houve uma empresa vencedora do camarote da Estação das Artes, que é, inclusive, a mesma empresa do camarote do Pingo da Meio-Dia, e outras empresas que participaram do certame, elas resolveram entrar com recurso em relação a esta definição. Então, por isso que nós estamos cumprindo todos os prazos legais até amanhã, inclusive, e a partir disso teremos novas definições. O que eu queria dizer hoje aqui, para você que me assiste, né, e nos assiste aqui, é que uma coisa é o processo do camarote, outra coisa é o Mossoró Cidade Junina ocorrer ou não. Então, jamais eu compactuaria ou aceitaria que ninguém dissesse que não vai haver Mossoró Cidade Junina. Eu queria assegurar você que nós teremos Mossoró Cidade Junina. Será tão grandioso quanto todas essas últimas edições, que essa gestão, que é quem faz e sabe fazer Mossoró Cidade Junina, a gente vai continuar entregando o melhor para esse evento. Então, qualquer notícia para além disso não passa de uma fake news, e eu não corroboro com fake news. Tenho trabalhado muito toda manhã junto com minha equipe lá da Secretaria Municipal de Cultura, junto de tantos outros secretários, e não aceito nenhum tipo de desinformação. E desinformação a gente combate com a verdade, combate olhando no olho de você que nos assiste e falando que vai ter Mossoró Cidade Junina, sim. E aí, em relação a esse camarote, né? Realmente, como você falou, está no processo. Então, teremos sim esse camarote que é terceirizado, né? Antes a gente tinha no formato anterior o camarote institucional, né? Em anos anteriores tinha um camarote da prefeitura e um camarote que era terceirizado, que alguma empresa operacionalizava ali durante o evento. Então, esse camarote está confirmado, vai funcionar, vão ter atrações, cobrar ingresso,
todo aquele funcionamento de anos anteriores vai acontecer esse ano. Isso, nós estamos justamente nesse processo de fechamento dessas definições por conta de prazos legais, a não ser que a própria empresa diga que por algum motivo ela não vá. Ao contrário disso, nós teremos camarotes sim, e nós temos trabalhado de forma muito transparente, todos os atos sendo publicados no Diário Oficial do município. Então, realmente, eu sou essa pessoa apaixonada pelo Mossoró Cidade Junina, sempre fui e não vou deixar de ser, seja por um camarote ou seja por outra questão que alguém queira tornar palco de discussão. Fato é que MCJ confirmadíssimo e o camarote a gente está nos trâmites finais realmente ilegais do processo, conforme a administração pública pede. Manda um alô aqui para o Lucinaldo, que mandou um alô também aqui no programa. Disse, apresentadora nota 10. Obrigada, viu, Lucinaldo, pela participação aqui no programa. E a gente tem muita participação aqui falando sobre Mossoró Cidade Junina, falando sobre outras questões envolvendo o evento. Tem uma participação aqui da Liane, que ela diz o seguinte, que em outras edições, em algumas vezes, o evento começava muito cedo. Eu acredito que ela fala da Estação das Artes. E aí acabava que os cantores locais, as atrações locais, ficavam até sem público naquele iniciozinho, no início do show. Acho que em alguns anos teve chuva também, né? E aí, esse ano, como é que vocês estão planejando para evitar essas situações, né? E também para que os cantores locais, os artistas locais, utilizem esse momento também para se divulgarem, mostrarem esse trabalho, já que a intenção também é essa, uma vitrine importante para os artistas da terra. Perfeito. A gente trabalha, né, de uma forma muito clara e sempre com muita transparência em relação ao que a gente vem trazendo para o artista local e regional. O fato é que são cerca de 250 artistas locais para a gente alocar em todos os nossos polos. A gente vem, ao longo dos anos, criando novos polos, criando estratégias para resolver essas questões, mas a gente também tem determinações em relação aos horários de término de Estação das Artes, Polo Cidadela, de todos os polos. Então, a partir do momento em que a gente tem esse tipo de determinação, a gente tem um limite que a gente não pode ultrapassar. E aí, para comportar, juntamente com as atrações nacionais, esse artista local, geralmente esse artista local ele faz a abertura da noite. Então, é ali por volta das 7, por volta das 8, que é o momento realmente que o público está chegando. Então, realmente, assim, eu peço até um pouco de compreensão ao artista local, no sentido de a gente tem muita coisa por sanar em todo o evento, eu entendo, mas a gente tem trabalhado de uma forma muito clara e transparente, tentando ao máximo fazer com que o evento seja muito bem feito para você também. Então, essa questão da Estação das Artes, de fato, ela existe, mas, ao mesmo tempo, a gente vem trabalhando também para fortalecer o nome do artista local nos nossos outros polos. São João, Cidadela, Antônio Francisco, no próprio Arraial do Povo. Então, todo artista local ele tem a oportunidade de se apresentar de forma igual ao artista nacional nesses mesmos palcos. E aí, em relação às montagens das estruturas, né? A gente tem todas as estruturas ali que ficam concentradas não só no espaço ali do corredor cultural, porque a gente tem o corredor cultural, tem a Estação das Artes, tem ali os outros polos espalhados, mas temos também o Arraial do Povo que fica lá no Mercado do Bode, né? Na Feira do Bode. Mas em relação às estruturas, quando é que elas ficam finalizadas, né? Estação das Artes, o palco, há uma expectativa para ver como é que será o palco na edição desse ano, é ano de Copa, né? Há uma expectativa do verde e amarelo, da presença aí dessas cores. Como é que vocês pensam, qual é a previsão, na verdade, de entrega dessas estruturas? Inclusive, falando em estrutura, não poderia deixar de falar de Juliana Pedrosa, que já basicamente a pessoa que me ancora ali em todos os momentos. Ela que é a engenheira que cuida dessas estruturas, então acredito que ela está me vendo. Um cheiro. Obrigado pela dedicação e pelo trabalho. Nós seguimos uma sequência lógica do próprio funcionamento do evento. Então, quem passa ali pela Leste-Oeste, Francisco Mota, deve observar que o Arraial do Povo, Poeta Zé Lima, já está bem adiantado, porque pós-Pingo, Pingo 6, 7, nós temos Arraial do Povo.
Então, no dia 7, nós já teremos Batista Lima, Tropicália, dentre outros nomes. Eu não consegui decorar toda a grade ainda, mas quem sabe daqui para frente eu não consigo pegar aí todos os nomes. E, então, a Arraial do Povo já está em vias de finalizar, o pessoal já está andando também com a Cidadela, porque quando for na terça-feira, a gente tem Cidadela, se eu não estiver errado. Na quinta a gente vai ter Estação das Artes. Então, até o Pingo, a gente já vai estar com basicamente tudo montado. Hoje a gente começou a montar o palco do Chuva de Bala no País de Mossoró. Então, realmente, assim, todo o cronograma de montagem de estrutura está sendo seguido à risca do que me foi apresentado e discutido lá no início, na minha chegada em janeiro, e a gente está muito tranquilo em relação a essa montagem, também mantendo esse padrão de excelência que já é marca dessa gestão. Pois é, tá aí. A gente tem assim uma previsão para a montagem das estruturas. Como ele falou, o Arraial do Povo ele vem na frente, porque logo depois do Pingo da Meia-Dia, no outro dia já tem Arraial do Povo. Então, um dos primeiros polos que começa a funcionar com essa proposta também de música regional, de forró das antigas, que o Arraial do Povo tem também essa ideia. E é um polo que cresceu bastante durante as edições de Mossoró Cidade Junina, né? Começou de forma mais tímida, mas foi ganhando corpo, ganhando ali uma presença maior de público. E hoje é um dos polos que tem já um público cativo que faz presença ali durante os festejos. Olha, trazer aqui uma informação que o evento que estava programado do PT, que aconteceria em Natal, foi adiado mais uma vez. Esse evento deve definir alguns nomes na chapa majoritária. Não se sabe se vai ter a definição do vice ou da vice da chapa governista do Cadu Xavier, mas deve selar o nome de Rafael Mota como o segundo nome ao Senado Federal. Esse evento que aconteceria hoje em Natal, que era um evento que aconteceria no Diretório Estadual do PT, foi adiado, segundo as informações, em função da agenda do ministro e da participação da governadora Fátima Bezerra, entre outras lideranças, nessa agenda que aconteceu lá na cidade de Açu, depois partiu para Macaíba. Foi essa agenda do ministro dos Transportes aqui no Rio Grande do Norte. Olha, mudando de assunto, tribunais de contas encontram irregularidades em amostras de emendas parlamentares, as chamadas emendas PIX. No Rio Grande do Norte, 2 transferências, ambas realizadas em 2023, apresentaram inconsistências, necessitando uma nova avaliação. O principal alvo dos levantamentos foram as emendas PIX. Criada em 2019 através de uma emenda constitucional, este modelo é considerado mais simples, onde o dinheiro sai da União e vai diretamente para a conta dos estados. Nos últimos meses, o Tribunal de Contas da União, em parceria com tribunais estaduais e municipais, passou a fiscalizar de perto estes recursos. Vem observando desde 2015, 2016, com aquela decisão do STF em relação às emendas parlamentares, que a gente não conseguia identificar nada, a gente não tinha transparência, não tinha rastreabilidade. E a partir de 2022, o STF vem atuando forte, vem estabelecendo regras junto com o TCU, para que essa transparência, essa rastreabilidade fique mais evidente, né? Para que tanto os órgãos de controle, como os tribunais de contas, como para o cidadão, consigam rastrear desde o nascedouro até a execução. De acordo com a auditoria, 125 transferências foram analisadas e destas, mais de 90% apresentaram ou vulnerabilidade ou algum tipo de inconsistência. A nível de Rio Grande do Norte, apenas 2 transferências, ambas realizadas em 2023, apresentaram inseguranças, sendo necessárias novas avaliações. Uma que foi destinada em 2023 para o governo do RN, várias secretarias, no valor de 1.130.000, e a outra emenda foi para o município de Nova Cruz, para a construção de uma ponte, para ligar um bairro com o centro da cidade. Essa emenda foi em torno de um pouquinho mais de 4 milhões de reais. A gente focou se o dinheiro foi usado corretamente, se era possível acompanhar o caminho desse dinheiro e se as informações estavam disponíveis de forma clara
para a população. Identificamos algumas irregularidades, realmente, falhas nos controles internos, não estão acompanhando muito bem essa execução dessas emendas. Em relação à Nova Cruz, ela já foi executada 98%, mas já foi entregue a ponte. Em relação ao governo do RN, o montante de 1.130.000 foi executado R$560 mil, ainda falta ser executado 570 mil, mas eles estão ainda no prazo. A população pode acompanhar o andamento dos recursos por intermédio de plataformas, como, por exemplo, o Portal da Transparência, o Portal Nacional ou o Siga Brasil, idealizada pelo Senado Federal. De volta aqui com o cenário político, a gente ouvindo aí essa entrevista do auditor do TCE falando sobre as emendas PIX, né? Essas situações aí envolvendo essas emendas que têm como característica a transferência direta para os municípios e para os estados. A gente tem algumas perguntas aqui para o secretário de Cultura, para a gente conversar um pouco também sobre o Mossoró Cidade Junina, as tratativas. Secretário, logo no início, antes da divulgação das atrações, houve muita expectativa em torno de quais atrações estariam no Mossoró Cidade Junina. E aí, aproveitando essa matéria do TCE, porque houve uma recomendação do Tribunal de Contas em relação aos valores das atrações, né? A estabelecer um teto ali para que não se gastasse, acho que foi 800 mil, o valor estabelecido como um teto. E algumas atrações que já se sabe que o cachê é um pouco mais alto, acabaram ficando de fora do Mossoró Cidade Junina. Alguns artistas, até isso gerou alguma polêmica nas redes sociais, que até alegaram que não tinham recebido de anos anteriores, fizeram stories falando sobre isso. Não um artista específico, mas são artistas que fazem parte de um grupo que normalmente eles são contratados, né, não só um artista, mas vários artistas daquele grupo de entretenimento. E aí, em relação a essa situação, qual é a posição da Prefeitura, né? Acho que a Prefeitura chegou a se posicionar por meio de nota, mas trazer esse esclarecimento também aqui no programa Cenário Político. Perfeito, esclareço agora. O fato é que nós recebemos uma recomendação do Tribunal de Contas e do Ministério Público, enfim, todos os órgãos de forma conjunta fizeram esse posicionamento. Inclusive, a gente já tinha um desenho de grade um pouco diferente da que foi lançada. E por algumas questões de que a gente... não é que a gente é impedido de contratar um artista superior a 800 mil, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande em relação ao quanto esse artista cobrava no mesmo período do ano passado. A partir daí, não havendo tamanha diferenciação e um aumento exponencial injustificado, esse artista, se ano passado ele cobrava 1,5 milhão e esse ano ele permaneceu com 1,5 milhão ou 1,6 milhão, isso estava dentro de um limite razoável. O que eu não podia fazer, e aí é meu CPF que está em jogo, o CPF do prefeito, o Marcos, a gente autorizar contratações de um artista que ano passado cobrou 1,1 milhão e esse ano estava pedindo ali na casa de 1,5 milhão de reais e é esse tipo de situação que ocorreu, que foi veiculado na mídia, todo mundo atribuiu, inclusive, ao Wesley Safadão essa questão, né? Sim. Não tem um porquê de não falar nomes. E artistas da Camarote Shows não vieram para o nosso evento por N situações, então, assim, não me cabe entrar no mérito, realmente são decisões que são tomadas. Eu não tive como não ser essa pessoa razoável de entender e seguir aquilo que o Tribunal de Contas e os demais órgãos recomendaram. Então, o que veio depois daí, que inclusive uma das cantoras que foi às redes sociais para falar esse tipo de questão foi a Tati Guel, aqui eu não tenho nenhuma vergonha de falar nomes, nem tenho porquê de não falar nomes e nem falar a verdade. Foi sugerir que prefeitura, que não estavam nas grades de prefeituras por conta que as prefeituras estavam devendo a esses artistas. O fato é que Mossoró não deve a ninguém, sobretudo na gestão tanto do então prefeito Alisson e agora também não vai dever na gestão do prefeito Marcos. Então, tudo isso que se gerou em torno dessa nota técnica, em torno dessa recomendação, eu entendo que já foi uma pauta vencida, mas a gente seguiu dentro daquilo que é recomendado, porque a gente está lidando com o público, a gente tem que ter zelo com o que a gente está fazendo, e a gente jamais poderia fazer nenhum tipo de contratação que fosse ilegal, irregular, ou que daqui a 3, 4, 5 meses eu ou qualquer outra pessoa estivesse respondendo por isso, porque as mesmas pessoas que criticaram a ausência desse artista na grade, agora seriam as mesmas que estariam me criticando daqui a 5 meses se eu tivesse que responder por alguma questão ilegal ou irregular. Então, durmo e acordo tranquilo em relação a esse tema todo santo dia.
Você acha que as atrações desse ano de 2026, elas agradaram, na sua percepção como secretário, que a população ela aprovou toda a lista dos artistas para esse ano? Ela foi aprovada. Eu entendo que a gente, quando está lidando com a opinião pública, a gente nunca vai conseguir agradar totalmente. E eu tenho me fortalecido muito em relação a esse ponto. Eu abro todos os comentários de todas as postagens de Mossoró Cidade Junina, de Sal e Luz, eu saio lendo a opinião de todo mundo. Ele vê tudo, viu? Ele vê tudo, sem nenhum medo. Aquele meu amigo que está falando bem, aquele meu amigo que está falando mal, eu não levo para o coração, mas eu tento entender a lógica do todo. Para eu conseguir falar, para eu conseguir explicar muitas questões e do porquê de artista A, B, C, D não ter vindo. Fato é que nós temos um São João consolidado. E quando eu digo consolidado é justamente porque ele não nasceu no ano passado, ele não nasceu no ano retrasado, ele nasceu de muito tempo. Essa gestão fortaleceu esse São João. Esse ano nós temos mais de 50 atrações nacionais que são reconhecidas. Então, eu enxergo uma grade muito forte. A gente abre a primeira noite de Estação das Artes com João Gomes, Calcinha Preta e Guinho e Lulinha. A gente perpassa o mês com nomes como Solange, Xande, tantos nomes que eu enxergo assim, que são positivos e que agregam ao evento, que eu não me apego à crítica daquilo do que é negativo, porque fulano não veio, porque ciclano faltou. Eu sou muito fã de Joelma. Joelma é da Camarote Shows. Eu poderia ter me frustrado por conta disso, mas não. Eu não misturo o meu trabalho com meus gostos pessoais. Então, que as pessoas... Eu sei que todo mundo tem um artista que você é ídolo, que você é doido por ele, queria que ele estivesse no Mossoró Cidade Junina, mas realmente a gente precisa analisar o contexto de uma forma geral e com responsabilidade. Então, eu estou muito tranquilo com o trabalho que nós estamos desempenhando com o Mossoró Cidade Junina 2026. Falo sem medo de ser feliz. Vai ser mais um ano com recordes de públicos. A tardezinha do domingo com um sorriso maroto. Eu aposto, uma aposta pessoal de recorde de público. Então, realmente, é esse evento que... o slogan já diz tudo. É o São João que dá orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser moçoroense, de ter nascido aqui e de estar à frente do MCJ 2026. Temos aqui algumas participações, mandar aqui o boa noite para Josiel e Aldenisa, lá no Alto da Conceição, participando aqui do programa Cenário Político. Tem também Nonato Gomes e Edilene, lá no Van Rosado, seu Niel e Dona Dita, lá no bairro Sumaré, participando aqui do programa. Tem também aqui, deixa eu ver, a participação do Jack Sandro, lá do Alto São Manuel. Ele diz que no dia 18 de julho tem um arraiado da Souza Pinto, no Grande Alto de São Manuel. Tá dado o recado aí, Jack Sandro, participando aqui do programa Cenário Político. Tem duas perguntas aqui, dá tempo ainda da gente fazer. Uma pergunta... Não, tem um comentário aqui, lá do... Deixa eu ver aqui quem é. Luiz Aires. Luiz Aires, ele faz uma pergunta porque ele diz que, na opinião dele, não há uma eficiência na execução dos recursos da saúde como existe na cultura em relação ao Mossoró Cidade Junina, e a gente repassa aqui a opinião do Luiz Aires, né? Ele faz aí uma crítica também sobre essa aplicação de recursos, sobre recursos na área da saúde, em relação a recursos na área da cultura, e a gente coloca também a opinião do telespectador. Tem também aqui uma participação, deixa eu ver de quem é, do Alexandro, que ele diz assim, que acredita que o Pingo está ficando cheio de camarotes, pouco espaço para o povão e assim vai ficando muito elitizado. E o Brilhante Arraiá do Povo vai melhorar a questão do piso por causa da lama, sempre que chove muito? Lá o que nós temos hoje é uma fresa, que é um material, uma espécie de asfalto, que a gente está trabalhando, inclusive, amanhã eu vou visitar lá o Arraiá do Povo, que a gente faz uma compactação. Então, esse ano o material será dessa fresa, né? A gente trabalha com esse material, então... Quem sabe nas próximas edições, um piso intertravado, isso aqui eu não estou fazendo promessa não, mas eu entendo realmente o pedido. Para esse ano não há a possibilidade da gente executar nenhum tipo de piso, a não ser o que já existe lá. Em relação à questão de camarotes em calçadas, eu entendo que os camarotes, eles existem, né? É uma forma, inclusive, do município arrecadar, mas eu queria também frisar que foi essa a gestão que ampliou o percurso da Rio Branco, do Corredor Cultural, para o Pingo da Meio-Dia, para dar mais espaço
para mim, para você que perguntou e para quem mais vai para o Pingo, porque eu entendo realmente a necessidade da gente respirar mais. Enfim, sou um fã do evento, então eu entendo esse tipo de questionamento, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente não o compromete quando a gente amplia percurso, quando a gente cria esses mecanismos de suporte ao moçoroense e ao turista que está vindo curtir o evento. Só uma perguntinha rápida aqui antes da gente encerrar, viu? Dá tempo, acho 1 minuto aí para o Cícero responder. Quer saber sobre o Museu do Petróleo. Quem pergunta aqui é o Moisés Moura. Por que está fechado? Justamente ele falando da presença aí, já da proximidade do Mossoró, cidade junina. O Museu do Petróleo está passando por pequenos ajustes dentro de um cronograma de revisões que nós temos feito no Corredor Cultural. Então, ele estará, sim, aberto para o Mossoró Cidade Junina. E assim como nós estamos fazendo revisões na Estação das Artes, Museu do Petróleo, nós temos tido cuidado com o teatro, que vai ser um polo de eventos, com o Memorial da Resistência, com todo o Corredor Cultural, fazendo realmente todo esse pente fino. Então, um ajuste ou outro será feito. É esse o esclarecimento que eu tenho a fazer. Obrigada, Cícero, mais uma vez por atender o meu convite, vir ao cenário político, trazer informações. Depois a gente vem falar de sal e luz, né? Mais para frente um pouquinho. Parabéns aí pela execução do trabalho, boa sorte. Muitíssimo obrigado, boa noite e até a próxima. E para você que acompanha aqui a nossa programação, o programa fica disponível totalmente no canal do YouTube, todo o programa na íntegra, e você acompanha também a nossa programação do jornalismo. Amanhã estou de volta, 7h25, aqui no programa Cenário Político. Até lá, tchau, tchau.